Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é: você é espiritual? Ouvintes, nós precisamos ser espirituais. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Ainda Gálatas, capítulo 5, versículos 24 e 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O homem carnal, ele pensa que ser espiritual é ter emoções apenas. O hino emociona, a palavra emociona, e eles vão para a igreja e pensam: fui abençoado, estou cheio do Espírito Santo. Na verdade, ele teve uma emoção. Por quê? Porque enquanto não formos espirituais, estaremos sempre contendendo com a própria palavra. Porque ser espiritual é ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vindo ao coração de um homem, de uma mulher, aquela pessoa é guiada em toda a verdade. São João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E só recebe o Espírito Santo aqueles que obedecem à palavra. Atos, capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e o Espírito Santo que Deus deu a aqueles que lhe obedecem.
Então, o crente espiritual, ele é cheio do Espírito Santo. Não é porque teve uma emoção na igreja, alguns arrepios e até falou em outras línguas. O crente espiritual é cheio do Espírito Santo. Portanto, é guiado em toda a palavra. Agora, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao 15, está escrito: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, isto é, cheio do Espírito Santo, discerne bem tudo e dele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós vamos mostrar, ou nós vamos ver, se você é espiritual ou não. Começando com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33 até o 36. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Então está aí uma palavra para você, irmã pregadora, você, irmã pastora, você, irmã missionária. Esta função não é para você. Você pode até ficar brava comigo, você pode até me odiar, você pode até desligar o rádio, mas eu estou te provando agora se você é ou não espiritual. Porque se você fez isto até agora, sem o conhecimento, você dará meia volta e vai ocupar o seu lugar, o seu posto de dever, que com certeza não é esse aí. Ainda
Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está entendendo? Ora, se a mulher não pode nem ensinar o seu marido, segundo as Escrituras, ela vai poder ensinar uma igreja? Ela pode sim se salvar, mas vejam, atendendo isso, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Você é espiritual? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, nós encontramos no versículo 13 até o 16. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, homens com rabinho de cavalo, deixando seus cabelos crescerem, é uma desonra. Como também a mulher cortando o seu cabelo, ela desonra a sua própria cabeça, que é o seu marido. Então, você é espiritual? Você estará dando glória a Deus. Mas se não é, você estará rangendo os dentes, reprovando. Então faço a pergunta novamente. Você é espiritual? Nós vamos ainda para a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas convém à mulher que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então o traje da mulher deve ser honesto, com pudor. Pudor é vergonha. Não com trança aqui, é porque as prostitutas daquele tempo se identificavam trançando seus cabelos. Mas não com ouro, pérolas, esses colares, esses brincos, esses anéis. Isso tudo desagrada a Deus. Agora eu pergunto, calça comprida é um traje honesto?
mostra a forma do corpo da mulher, ela é cobiçada por isso e, consequentemente, ela está adulterando com aquele que a cobiça. É a Bíblia, Mateus 5, versículo 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher e a cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. No dia do juízo, ambos irão responder por isso. A mulher vai dizer: eu nunca traí o meu esposo. Eu nunca fui para a cama com outro homem. Como estou sendo julgada de adultério? Deus mostrará naquele telão você de calça comprida e os homens te cobiçando por onde passar, além de ser uma veste masculina. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Não haja traje de homem na mulher e nem traje de mulher no homem, porque é abominação a Deus. Portanto, estou vos falando a palavra. Você é espiritual? Agora, short é traje honesto? Calça comprida é traje honesto? Mini saia é traje honesto? Essas roupas degotadas são traje honesto? Sim, é honesto. No filtro da sociedade corrompida. 1 João 5, 19. O mundo todo jaz no maligno. Sim, meus ouvintes. Sim, estou vos falando a palavra. Agora, São Paulo disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Na primeira carta de João 5, versículo 3, está escrito: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel disse para Saul, em sua repreensão: porventura tem Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios em que se obedeça a sua palavra? O obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que as gorduras dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então vejam como é qualificado a desobediência. Você diz: você é um pastor arcaico, obsoleto. Você não se enquadra nos moldes do dia que estamos vivendo. Agora eu pergunto: Deus mudou? Deus não é mais o mesmo? São Paulo não recebeu de um seminário. São Paulo não recebeu o evangelho de homens. Gálatas 1, verso 11 e 12. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi
anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho diferente, seja anátema. Você quer ser arrebatado? Você quer ser salvo? Segundo a carta aos Coríntios 11, oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Jesus Cristo. Você é espiritual? Nós vamos orar. Maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai, venha abençoar os nossos ouvintes. Há pessoas enfermas, necessitadas, venha curá-las, venha libertá-las e venha dar entendimento para a compreensão da palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.